Então, namastê. Hoje o assunto que a gente vai estar conversando é sobre as ondas cerebrais e a relação com a meditação. Vocês já ouviram falar sobre isso aqui? Não? Ninguém, né? Hoje vai ficar sabendo. O nosso cérebro, de acordo com a atividade que a gente está exercendo, ele emite um certo tipo de onda. E essas ondas podem ser, como é que eu posso dizer? Podem ser vistas através do eletroencefalograma. Entendeu? Só que os cientistas perceberam que existe uma relação entre essas ondas cerebrais e nossos estados emocionais. Primeiro eu vou dar um resumão geral e depois eu vou falar sobre cada um, tá certo? Então, as ondas cerebrais beta, né, que vai de 14 a 30 Hz por segundo, elas são associadas ao estado de vigília, né? Ou seja, o estado acordado, né? Entenderam? Já as ondas alfa estão conectadas a um estado de relaxamento. Tá certo? Teta e delta são estados profundos, que para 90% das pessoas, gravem bem isso aqui, elas só conseguem alcançar isso aqui no sono profundo. Elas não conseguem alcançar isso aqui no estado normal. Diferente do praticante avançado, ele alcança isso aqui brincando, esses estados aqui, né? Para uma pessoa comum não, né? Ela vai ficar mais ou menos aqui, né? E quando ela dorme, né, e tem aquele sono profundo renovador, ela alcança o quê? As ondas tetas e delta. Agora bora explicar sobre cada uma delas. Como eu disse, né, beta está conectado a esse padrão mais acelerado, né, que vai de 14, né, 14 seria um beta normal. 30 já seria aquele pessoa que está pronto para matar alguém. Né, já está no ponto de bala, né, entendeu? Então beta 14 é normal, né, estado de vigília, né, que a gente necessita para interagir com o mundo, né. Já beta 30 não, entendeu? Que a pessoa está a ponto de bala. Certo? E nesse estado aqui, das ondas betas, o externo passa a ter mais importância do que o mundo interno. Olha que louco. Então, quando você está aqui, o externo tem mais importância do que o mundo interno. Entenderam? Já quando a gente vai entrando no estado alfa, né, que seria um estado de relaxamento e tudo mais, então, nesse momento, o interno começa a ter mais importância. Veja. A maioria das pessoas alcança esse estado aqui alfa quando elas, após um dia de trabalho cansativo, a pessoa se joga no sofá e começa a relaxar, entendeu? Então a maioria só consegue alcançar isso aqui, o alfa dessa forma, tá certo? O alfa é um estado de relaxamento, tá bom? E os cientistas perceberam, né, que para você ter um bom rendimento no estudo, você tem que estar em alfa, entendeu? Se você estudar estando em beta, você não tem um bom rendimento. Você não consegue assimilar o aprendizado, né? Eu tenho até uma amiga psicóloga, né, que ela atendia uma criança, só que essa criança era tão enérgica que ela fazia? Apagava as luzes, para ver se ela ia baixando as ondas cerebrais dela para aqui, para alfa, né? Porque em beta a pessoa não aprende nada, ela está totalmente acelerada, né? Então ela primeiro tem que relaxar, para depois que ela possa realmente estudar e aprender alguma coisa, né? Então isso é importante para vocês. Se querem aprender alguma coisa, né, vocês têm que aprender primeiro a entrar aqui em alfa, que é um estado de relaxamento, né? Aqui o aprendizado ele é bem mais fácil do que aqui em beta, né? Aqui você está tão estressado que você não tem cabeça para assimilar o conteúdo que está sendo estudado, né, ou está sendo lido, né? É por isso que nosso trabalho, né, o que é que a gente faz, né? Meditação e discussões filosóficas são a última parte, né? Então a gente começa com um trabalho mais físico, né, de respiração, né? Vai entrando em alfa, né? Entendeu? Para depois a gente conversar sobre filosofia e ter um debate, né? Porque imagina vocês chegarem aqui, né? Todo mundo estressado, pensando no trabalho, pensando no que vai fazer quando chegar em casa, né? Aí você vir com um conteúdo desse, você não vai ter cabeça para assimilar, né? Porque você chega aqui em beta, né? Então, gradativamente, através das práticas, né, do yoga, né, de respiração, a gente vai baixando o nosso padrão cerebral, entendeu? Aí fica mais fácil de aprender. Até aí, dúvidas? Nada? Carla? Também não? Já teta e delta, né? Como eu disse no início, esses dois estados, a maioria 90% das pessoas só alcança no seu sono profundo. A pessoa não consegue alcançar isso aqui conscientemente, né? Já um praticante avançado de meditação, ele alcança isso aqui. Sabia? E esses dois estados, eles são muito importantes. É por isso que tanto na psicologia e na psiquiatria, né, se fala muito da importância do sono profundo, né, que é aquele sono reparador.
Se você não tem sono profundo, né, você vai acordar no outro dia cansado, né, porque você não acessou esses níveis aqui. Entenderam a importância do sono, né? E tem outras pesquisas também que mostram que uma prática de meditação de 40 minutos, né, ela equivale a uma noite de sono. Então, você não precisa dormir, porque você está totalmente renovado. Porque o estado profundo de meditação é esse aqui, ó, é o Theta. Então, o estado profundo de meditação é o que? As ondas tetas, que vai de 5 a 7 Hz por segundo. Então, olha a diferença, né? De 14 e vem para aqui, para 5. Então, esse aqui é o estado ideal de meditação. É o Theta. Infelizmente, poucas pessoas alcançam, né? A maioria das pessoas fica mais aqui, em alfa. Elas não conseguem alcançar esse estado mais profundo, né? Que a gente chama de estado meditativo, né? Porque demanda mais esforço, né? E tudo mais, né? Aí ela vai alcançar isso aqui como? Dormindo, né? O sono profundo. Já o delta é um estado ainda mais profundo do que o Theta. Então, se para a maioria é difícil alcançar isso aqui, né? Conscientemente, né? Imagina alcançar o delta, né? Pode esquecer, né? E olha lá, né? Porque muitas vezes a pessoa ela é tão estressada, acelerada, que ela não consegue relaxar, né? Ela não consegue parar, né? Ela fica a mil, né? E quando para, fica o pezinho, né? Já viram essa pessoa aí? E quando para, fica o pezinho tocando bateria, né? Então a pessoa não consegue parar nem um minuto, né? Porque tem pessoas que são tão habituadas a esse padrão aqui que ela não consegue parar. Se você mandar ela parar, ela enlouquece, né? Porque não é um padrão que ela está habituada, entenderam? Só que viver só em beta, isso é totalmente prejudicial, né? Para a saúde, né? Imagina uma pessoa acelerada o tempo todo, né? Nunca para, né? Só para dormir, né? Essa pessoa ela vai ter uma série de problemas, né? A médio e a longo prazo, né? Porque é um indivíduo que não relaxa, que não descansa sua mente, né? Entenderam? Tudo isso aqui é importante, né? O beta também. Agora, a gente não pode ficar só nesse estado aqui, né? Porque isso aqui gera estresse, gera ansiedade, entenderam? Preocupação, né? O estado beta é importante para a gente se relacionar com o mundo, né? Porque quando você vai descendo aqui, o mundo interno passa a ser mais importante do que o mundo externo. Só que como a gente tem que pagar a conta, né? Tem que trabalhar, né? A gente também precisa entrar nesse estado aqui de beta, né? O delta, para vocês terem uma noção, vocês sabem quando a gente acorda na madrugada? Meio assim sonolento, né? Meio um pezinho lá, um pezinho cá, né? Pronto, isso aí é o delta. Ó, um praticante experiente, ele alcança isso aqui, no estado dele consciente. Ele não precisa dormir para isso, entenderam? Só que isso requer tempo, né? De práticas, de técnicas, mas isso é totalmente possível. Até aí tá tudo ok, né? Tem dúvidas sobre isso? E aí, vocês estão mais em beta ou em o quê? Ah, muito bem. Olha, a prática do yoga em si, ela já tira a gente desse estado e vem para aqui, né? Entre o alfa e o teta. E uma coisa é muito rápido até, entenderam? Porque a gente conhece as técnicas. Então você tendo as técnicas, você aprende a driblar isso aqui, sabe? Como eu disse, né? Viver só em beta é prejudicial, né? Uma hora ou outra, seu corpo vai começar a apresentar uma série de sintomas. Então, um praticante de yoga, ele aprende a sair disso aqui, né? Entendeu? Através das várias técnicas que existem, né? Mantras, pranayamas, asanas, meditação. Então, tudo isso aqui vai tirar você desse estado aqui, né? De beta, né? Sim. Só que no yoga, né? A gente fala que yoga é qualquer metodologia que conduza ao samadhi. Eu vou anotar aqui. Vocês sabem o que é o samadhi? A iluminação. Sabe, Amanda, o que é o samadhi? O estado máximo, né? Olha, essa é a definição do yoga, né? Que é aceita pela maioria das autoridades, né? No yoga. Que yoga é qualquer metodologia prática que conduza ao samadhi, né? Como existem muitas linhas, né, de yoga, né? Ao ponto de ter tornado uma bagunça, né? Eles disseram, não, a gente tem que ver o que realmente é yoga, né? A yoga, qualquer metodologia que conduza ao samadhi, né? Então, o samadhi, na verdade, é um estado de hiperconsciência ou de mega lucidez.
Entendeu? Essa é a meta do yoga. Samadhi, né? E aí um certo dia, né, eu inculcado com esse tema aqui, né, sobre as ondas cerebrais, né, eu perguntei a um mestre espiritual que eu tenho, né, eu falei, beleza, né, e o Samadhi se enquadra onde aí, né, desses estados? Qual a opinião de vocês? No Delta, né? E tu, Carla? Também? Acho que sim, né? Aí ele disse o seguinte, ele disse que o estado entre Teta e Delta são a porta para você alcançar o Samadhi. Ou seja, o Samadhi ainda é um estado além desses daqui. Porque isso aqui estão conectados ao cérebro, né? E não à consciência. A consciência está além do cérebro. Entenderam? Então isso aqui já é um estado mais além do que isso aqui que a gente estava conversando. Vocês sabem por que 90% dos cientistas não acreditam na reencarnação? Sabe, Carla? Doutora Carla? Por quê? Eles não acreditam na reencarnação. 90% dos cientistas, médicos. Amanda, tem uma noção? Porque é algo que eles não vão falar. Eles não vão fazer uma forma de destruir isso. Olha, tem um motivo. Porque, assim, para a ciência, né, a nossa consciência ela é limitada ao cérebro. Então, para eles, o cérebro parou, você não existe mais. Entendeu? Porque a consciência, a mente, ela é limitada ao cérebro. Eles não têm essa visão que a consciência ela permanece com esse sentimento, com o pensamento, porque para eles a consciência, a mente é o que? É o cérebro. E o cérebro é uma maravilha, né? Mas ainda assim o cérebro é a interface, né, que a nossa consciência utiliza para se manifestar nesse mundo físico, entenderam? A gente não é o cérebro é uma estrutura maravilhosa, né? Mas a nossa consciência ela não está limitada a isso, né? Então, por conta disso, né, o fato dos cientistas acreditarem que a consciência, a mente é o cérebro, para eles não existe reencarnação, né? Porque o cérebro parou, pronto, aquele indivíduo deixou de existir, né? Então todo aquele sentimento, né, os afetos, né, aquela personalidade não existe mais, entenderam? É por conta disso. Mas a gente vê vários casos, né, de, como é que eu posso dizer, de experiência quase morte, né, e tudo mais, que mostram que realmente a consciência ela permanece, né? Crianças, né, lembrando de suas vidas, né, e tudo mais. Entenderam? Então o Samadhi é o estado de hiperconsciência, né? Então tem a ver com a consciência, né? Não tem a ver com as ondas cerebrais, né? Então é um estado ainda além, né? Agora é claro que você tem que ir baixando seu padrão, né? Entendeu? Para alcançar esse estado aqui, né? Como ele falou, né? Tá entre o Teta e o Delta, entenderam? E o Samadhi existem dois tipos, né? Que a gente chama Samadhi com semente e sem semente. Entendeu? Antigamente se acreditava que só as pessoas muito iluminadas conseguiam alcançar isso aqui, né? Mas isso é um grande engano, porque qualquer pessoa disciplinada, né, que tem uma boa alimentação, né, uma boa conduta, ela consegue alcançar esse primeiro nível do Samadhi, que a gente chama Samadhi com semente, que é um estado de felicidade, de alegria, né? Na verdade não existem palavras para definir, né? Mas seria algo mais ou menos assim, sabe? Entenderam? Então, nesse estado, você conserva a sua personalidade. Já no Samadhi sem semente, né? Quando você vivencia esse estado, é como se sua personalidade ela deixasse de existir. Então, você se vê como uma parte do todo, sabe? Você sente essa conectividade com tudo. Já não tem esse eu, essa personalidade. Então, isso são níveis mais profundos que são alcançados por grandes praticantes de yoga. Mas esse nível de Samadhi com semente é totalmente possível de vocês alcançarem, é só se dedicar, né? E a porta para esses estados é o quê? A meditação. Por isso que a gente sempre enfatiza a meditação. Meditação é a porta para os estados mais profundos no yoga, né? Não adianta só fazer asanas, exercícios de respiração. Se você não pratica meditação, você nunca vai conseguir alcançar isso aqui, entendeu? Nunca vai alcançar isso aqui porque você não está fazendo a prática, né, que vai conduzir a isso, né? E essa prática é a meditação. Então, meditação está totalmente conectado ao yoga. Se você tira a meditação, o yoga ele se torna, como é que eu posso dizer, limitado, entenderam? Se torna limitado porque ele não proporciona a ferramenta necessária para você ir além, alcançar o Samadhi, né?
E no Samadhi você tem a compreensão do que de fato o Yoga é, né? Porque você vivencia essa união, né? Yoga é união, né? Entendeu? Você vivencia essa união com todas as coisas, né? Então você passa a ser um indivíduo, né, num corpo e sente essa unificação, né, com tudo, né? Eu lembro que as primeiras experiências que eu tive de Samadhi, né? Como eu não tinha maturidade na época, né? Mas eu praticava muito, né? Ao ponto de fazer a meditação mais de 3 vezes ao dia, né? Na época eu não tinha compromisso, né? Não tinha filho e tudo mais, né? Então, quando eu comecei a alcançar esses estados, né, aconteceu uma coisa ruim, né? Porque ao invés disso aqui me trazer ensinamentos, né, para melhorar, assim, como é que eu posso dizer, a minha vida, né, minha personalidade, né, e tudo mais, né, em relação com as outras pessoas, eu acabava buscando o isolamento. Porque era uma coisa tão boa que eu queria estar lá o tempo todo, sabe? Então, para isso, eu começava a afastar as pessoas. Ficava só nesse processo aqui, entendeu? Aí, através de muita psicoterapia espiritual, cara, foi que os mentores foram mostrando isso aqui pra mim, né? Que isso aqui serviria de aprendizado, não era para eu estar aqui o tempo todo, né? Porque a gente tem que pagar a conta, tem que trabalhar, tem que se relacionar com as outras pessoas, inevitavelmente, né? Então você tem que sair desse estado de consciência para ir para o beta, né? Para poder se relacionar, para poder se comunicar. Porque quando você chega nesses estados, você perde totalmente a vontade da comunicação. Porque é um sentimento tão profundo, né, que mexe com você, que você perde essa necessidade das palavras, sabe? É uma coisa muito louca, né? Só que na época eu não tinha maturidade, né, para entender isso, né? Eu queria o isolamento, né? Queria o isolamento para toda vez estar buscando novamente aquele estado, né? Que para mim era como se fosse o céu, né? Se para vocês o orgasmo já é muito bom, imagina um estado superior a isso, né? Entenderam? Imagina um estado superior, né? É por isso que eu sempre buscava, né? Até que eu entendi, não é bem por aí, né? Que a banda toca, né? Esses estados serviriam de aprendizado futuramente, né? Quando começasse a dar aula, né? Estudos, né? E tudo mais, né? Entendeu? Então é importante o professor ter essa vivência, né? Para passar para os alunos, né? Porque quando ele não tem, torna-se um conhecimento teórico, né? E yoga não é teoria, tá bom? Yoga não é teoria, yoga é a prática, tá bom? Yoga é a prática. A gente tem debates, né, estudos, mas isso é uma parte do yoga, né? Mas o yoga mesmo é a prática. Então o yoga ele acontece quando você está praticando, né? Está fazendo seus asanas, meditação, aí é yoga, entendeu? Não é ficar teorizando, né, a coisa, né? Então isso serviria futuramente para estar ensinando as outras pessoas, né? Que isso é totalmente possível alcançar. Não é uma coisa da elite espiritual. Qualquer pessoa disciplinada pode alcançar isso, né? Agora, infelizmente, a maioria dos alunos não tem essa disciplina e esse desejo, né, muito forte de alcançar isso aqui, né? Entendeu? Mas isso aqui não tem nada que pague isso aqui, porque é uma experiência tão profunda que muda totalmente a sua vida, sabe? Então o indivíduo que ele tem uma experiência dessa, né, ele nunca vai querer trabalhar de segunda a sábado no mercado, entendeu? Porque ele vai sentir a responsabilidade da sua vida, né, em levar algo de bom para as pessoas. Então, isso é o tipo de experiência que muda totalmente a nossa vida. Dificilmente vocês vão conhecer uma pessoa que alcançou o Samadhi e é uma pessoa que, como é que eu posso dizer, tem aquela vida vazia, sabe? Entendeu? Dificilmente vocês vão encontrar uma pessoa assim, porque é a experiência que transforma, né? Agora tem que ter maturidade, né? Porque senão você cai naquela situação que eu falei, né, que aconteceu comigo, né? Entendeu? Então você tem que aprender a experienciar e entender que se a gente está no mundo, né, a gente tem certos compromissos, né, para lidar, entendeu? Existem práticas no yoga, né, que, como é que eu posso dizer, acelera esse processo, né? Só que geralmente eu não passo essas práticas, né? Porque eu observo primeiro o aluno, né? Será que ele está realmente pronto para alcançar esses estados, né? Entendeu? Então a gente costuma fazer práticas básicas, né? E vai avançando gradativamente, né? Porque tu tiver uma experiência dessa, mano, tu não vai trabalhar no outro dia, entendeu? Você pira, né? Você deixa o trabalho, sabe? Então você tem que estar preparada para alcançar esses estados, entendeu? Porque tendo a maturidade você vai entender. Entendeu? Você vai entender como você vai gerenciar isso aqui, né? Agora, se não estiver preparada... Então, no yoga tem muitas práticas, técnicas para isso aqui, né? E que vão trabalhar justamente com o movimento da Kundalini, né? Que é a energia sexual, né? Então, quando você ativa essa energia, né? Tira ela daqui e leva para cima, ela conduz ao Samadhi. Então, é através da Kundalini, né? Desse potencial, dessa energia que a gente consegue alcançar esses estados aqui, né? Só que para isso o que é preciso, né? Mudança de alimentação, né? Ter um equilíbrio mental, emocional,
entendeu? E fazer a prática certa. Aí isso aqui você chega a isso aqui rapidinho, entendeu? Então é uma série de coisas que realmente tem que ter a disciplina, né, para alcançar isso, né? Por que a alimentação? Porque dependendo do tipo da alimentação, ela vai causar bloqueios energéticos. Então a energia ela não vai fluir, entendeu? Ela vai ficar bloqueada. Emoção é a mesma coisa, né? Pensamento também, né? Então você tem que estar bem como um todo, né? Para que essa energia ela possa fluir, né? Porque existe um canal central, né? Que está conectado à nossa base da coluna, né? E a Kundalini ela fica aqui no chakra raiz. Deixa eu fazer aqui, né? A Kundalini ela está aqui, né? Enroscada nesse chakra. E imagina que esse canal central é por onde ela vai subir. Se esse canal tiver com bloqueios, né? Alimentação ruim, aí vem mágoa, ódio, né? Então essa energia daqui ela não vai conseguir subir, entendeu? Porque está bloqueado aqui. Por isso que no yoga a gente tem que fazer muita prática para a gente limpar esse canal aqui, central, porque ele estando limpo, né? Você fazendo a prática certa, essa energia que está aqui no chakra raiz, o que é que acontece? Ela sobe. Aí quando ela sobe, você tem o samadhi. Entenderam? Então a Kundalini está aqui, no chakra raiz, né? Enroscada, né? Ativar essa energia é muito fácil, né? Entendeu?